Nesse vídeo eu vou falar sobre plano cartesiano. Bom, o plano cartesiano, que é também conhecido como sistema de coordenadas cartesianas, é uma ferramenta matemática composta por dois eixos numéricos e que trabalha com localização de pontos. Vou desenhar aqui um exemplo. Os dois eixos, um eixo na horizontal e outro na vertical. O eixo horizontal é chamado de eixo x e o eixo vertical é chamado de eixo y. Sempre vai ser assim. O eixo que está deitado é o eixo x e o eixo que está em pé é o eixo y. Bom, o plano cartesiano, como eu falei, ele trabalha com localização de pontos. Então, se eu quiser localizar um ponto qualquer aqui no plano, qual que vai ser o procedimento? Bom, os pontos eles são localizados por meio de pares ordenados. Um par ordenado nada mais é do que dois números, entre parênteses, separados por vírgula, o primeiro número associado ao eixo x e o segundo número associado ao eixo y. Sempre vai ser assim, tá? O primeiro número associado a x e o segundo número associado a y. Um exemplo de um par ordenado é 2 e 3. Aqui nesse caso, o 2 está associado a x e o 3 está associado a y. Agora, como o próprio nome sugere, par ordenado, a ordem importa. Isso quer dizer que 2 e 3 é um ponto, agora 3 e 2 é outro ponto completamente diferente. Aqui primeiro é 2, depois é 3. Aqui primeiro é 3, depois é 2. A ordem faz diferença. Alguns outros exemplos de pares ordenados. Menos 4 e 1, menos 5 e menos 4, 4 e menos 3. Cada par ordenado desse representa um ponto diferente. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora é lançar esses pontos no gráfico para ver como que vai ficar. Aqui está um exemplo de um plano cartesiano com as marcações numéricas. Essas marcações aqui, ó. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui também no eixo y. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Bom, essas marcações são importantes porque é através delas que a gente se orienta para marcar os números nos eixos. Então, todo gráfico tem que ter essas marcações. Um outro detalhe importante é o seguinte: esse ponto aqui, ó, que é o encontro entre os eixos, esse ponto é o zero. Zero para x e zero para y. Esse ponto é o zero porque é sempre aqui que se inicia a contagem, sempre a partir desse ponto, beleza? Esse ponto inicial ele é também chamado de origem do plano cartesiano. Então, se, por exemplo, eu quiser lançar o ponto 2 e 3 aqui no gráfico, como que vai funcionar? O primeiro passo é marcar as coordenadas no gráfico. Essa aqui é a coordenada x e essa aqui é a coordenada y. Cada coordenada deve ser marcada no seu respectivo eixo, o 2 no eixo x e o 3 no eixo y. Na hora de marcar os números nos eixos, o procedimento vai ser o seguinte. Ó. No caso do eixo x, a origem vai ser o zero, à direita da origem estão os valores positivos e à esquerda da origem estão os valores negativos. No caso do eixo x, a ideia vai ser a mesma. A origem vai ser o zero, acima da origem estão os valores positivos e abaixo da origem estão os valores negativos. Beleza, então inicialmente eu vou marcar o 2 no eixo x. Como o 2 é positivo, eu vou marcar à direita da origem. 0, 1, 2. Beleza, marquei o 2 exatamente aqui. Agora eu vou marcar o 3 no eixo y. 0, 1, 2, 3. Depois que os dois valores estão marcados, o que a gente faz agora é puxar linhas auxiliares. Eu vou puxar linhas auxiliares sempre a partir das coordenadas que eu marquei e sempre de maneira que elas se encontrem. E no lugar que elas se encontrarem está o ponto que a gente está procurando. Então, vai ficar exatamente assim. Aqui no 2 eu vou puxar uma linha para cima.
E aqui no 3 eu vou puxar uma linha para a direita. O ponto 2 e 3 está localizado exatamente aqui. Como o que interessa para a gente é só o encontro entre as linhas, né? Eu posso tirar os excessos. Isso aqui é excesso, isso aqui também é excesso. Um outro detalhe que é importante frisar é o seguinte: as linhas auxiliares elas devem ser puxadas sempre paralelas aos eixos x e y. Duas linhas são paralelas quando a distância entre elas é sempre a mesma. Então, se, por exemplo, tiver uma linha aqui e outra aqui, e a distância aqui for 3 centímetros, para que essas duas linhas sejam paralelas, é necessário que a distância entre elas seja sempre 3 centímetros. 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, 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 e assim por diante. É imprescindível que as linhas auxiliares sejam paralelas aos eixos principais, né, que são os eixos x e y. Todo e qualquer ponto a ser lançado no plano cartesiano, o procedimento vai ser esse: marcar as duas coordenadas nos eixos, puxar as linhas auxiliares e marcar o ponto no encontro entre as duas linhas. Bom, então agora, para finalizar, nós vamos lançar os outros pontos, né, que são esses aqui. Vou copiar eles lá para baixo. Primeiro, a gente lançou o ponto 2 e 3, né? Agora, a gente vai lançar o ponto 3 e 2. Primeira coordenada x, 0, 1, 2, 3. Depois, a coordenada y, 0, 1, 2. O ponto 3 e 2 está localizado exatamente aqui. No caso do ponto menos 4 e 1, menos 4 é x e 1 é y. Como a coordenada x é negativa, ela vai ser marcada à esquerda da origem. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A coordenada y, 0, 1. O ponto menos 4 e 1 está localizado aqui. Bom, agora o ponto menos 5 e menos 4, aqui nesse caso, as duas coordenadas são negativas, né? Então, temos que ficar atento com respeito a isso. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. A coordenada y vai ser marcada abaixo da origem. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E para finalizar, o ponto 4 e menos 3, 0, 1, 2, 3, 4. Eu já sei que a coordenada y é menos 3, então eu posso puxar a linha só até o menos 3, né? Que aí eu não preciso ficar cortando linha. Bom, e se eu quisesse lançar o ponto 0 e 0, como que ficaria? O ponto 0 e 0 é a origem, né? Que é o encontro entre os dois eixos. Beleza? Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima.